Vamos ter uma conversa sobre limites. É muito comum a gente viver no nosso dia a dia e entender que alguns limites não podem ser ultrapassados. Um exemplo do nosso cotidiano, o limite de velocidade, por exemplo. Se você está numa estrada, o limite é 80, a gente tem que respeitar aquele limite de 80, por mais que na grande maioria das vezes a gente não faz isso. Mas, a gente está sempre sonhando, a gente está sempre querendo algo maior do que a gente está vivendo. Eu não estou falando só materialmente, mas eu estou falando em se realizar como pessoa, ou mesmo você ter uma família, aquilo que é importante para você, que ainda não faz parte da sua realidade. Então eu percebo, refletindo sobre, o que que nos impede de alcançar o que a gente deseja, aí, seja o que você quiser, seja o que estiver na sua mente, e aí eu percebo que nós, seres humanos, a gente tem uma facilidade muito grande para desrespeitar os limites que Deus coloca e respeitar os limites que colocaram sobre nós, quando deveríamos fazer o contrário. Por exemplo, os 10 mandamentos falam para a gente não matar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não, não matar. E ok, tem algumas coisas bem fortes aqui, né, que a gente procura realmente não fazer, mas quantas vezes a gente não desobedeceu algo que a gente sabe que Deus deixa bem claro para a gente não fazer? A própria Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, quantas vezes a gente, várias vezes ao dia, na verdade, todos os dias, por isso que nós precisamos da misericórdia dele e do perdão, quantas vezes a gente ultrapassa um limite que foi o Senhor que colocou para a gente não ultrapassar? Não porque ele é um Deus egocêntrico e quer que todo mundo seja uma marionete sem pensamento. Não, não é isso. Se você perceber, aquilo que Deus pede para a gente não ultrapassar de limite é bom para nós mesmos. Então, por exemplo, a Bíblia pede para você não roubar, se você roubar é preso, então é bom para a gente isso. É um pequeno exemplo, mas tem vários, a gente poderia estar falando muito mais sobre esse ponto. Mas onde eu quero chegar é que, naturalmente, a gente tem essa inclinação a desobedecer os limites que Deus coloca. Mas quando alguém fala algo a nosso respeito, alguma palavra ruim, alguma coisa que nos limita, por exemplo, na infância talvez você tenha ouvido: "Ah, você é burra, você não vai dar em nada, que você? Não, você só escolhe", adolescência, por exemplo, "você só escolhe, você tem o dedo podre, você só escolhe, pessoas ruins para você se relacionar", ou ainda, "Você não é capaz disso, você é um atraso de vida", como eu já ouvi muitas vezes na minha infância, né, a minha mãe sempre falava isso comigo. Hoje eu procuro fazer diferente com minha filha, no lugar disso eu coloco que ela é um presente de Deus na minha vida, eu sempre falo isso com ela. Então, perceba que o que as pessoas falam de ruim para nós, e que ditam alguns limites, a gente respeita com muita facilidade. Então, talvez você ainda não alcançou o que você quer, porque você dá uma facilidade muito grande a respeitar os limites que alguém colocou sobre você. Limites esses que vão cortar a sua capacidade, cortar o teto, diminuir o teto da sua capacidade, e sendo que está tudo aqui. Então eu percebo que se a gente inverte, a gente começa a obedecer os limites que Deus colocou e romper com os limites que colocaram sobre nós, a gente flui naquilo que a gente deseja viver, deseja fazer. Então, o meu convite hoje é que você traga à memória toda aquela palavra ruim ou coisas que você mesmo disse a seu respeito, que está te causando limite, que está te limitando, que não tá deixando você avançar porque você acha que não é capaz, que não merece, que não é digno, porque você foi uma criança que ouviu muita coisa ruim, seja do pai, do professor, enfim. Ou ainda você está num ambiente de trabalho e você já ouviu coisas ruins a seu respeito. Eu já ouvi coisas ruins quando eu trabalhava para outras pessoas no passado. E nós temos uma tendência muito grande a acreditar nas coisas que a gente escuta de outras pessoas. Mas o meu convite hoje é para que você abra a palavra de Deus, encontre quais são os limites que Deus colocou sobre a sua vida e os respeite. Mas aqueles limites que que as outras pessoas colocaram sobre você, eu te convido a desrespeitar eles completamente.
Claro que eu estou falando de desrespeitar limites que são danosos, que são ruins, como os exemplos que eu dei, né? Tem pai e mãe que dá instruções maravilhosas, privilegiado é quem teve pai e mãe para poder fazer esse tipo de mentoria, né, de ensino. Então, tem muitas coisas boas que a gente precisa honrar, sim, o que eles falam, mas nem tudo o que foi falado a nosso respeito a gente precisa seguir. Então, meu convite hoje é que você faça essa inversão. Obedeça os limites que Deus colocou sobre a sua vida, mas não aqueles que colocaram sobre você. E se você ler, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Josué, que está no Antigo Testamento, você vai ver que quando Deus faz ali o chamado para Josué, é uma conversa sobre empoderamento, digamos assim, né, mental de Josué, não tem outra, acredito que não tem outra palavra para usar, mas também uma conversa sobre limites, mas porém limites muito grandes. Deus fala para Josué até onde eles enxergam ali o sol se pondo, a terra, para eles conquistarem, mas é uma conversa também para que Josué obedeça os limites que Deus colocou. Ele fala assim para Josué: medita nesse livro da lei, não te aparte que ele não se aparte da sua boca, nele você medita de dia e de noite, e não se desvia dele nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, são limites que Deus colocou para ele não transpor, né, os limites de obediência à palavra. Mas fala também que a promessa que Deus vai cumprir ali já nos próximos capítulos, que é de conquista da terra prometida, é, são limites de terra muito grandes. Apesar que eles vão lá, enxergam a terra, vê os gigantes, enxergam limites colocados por pessoas. Os gigantes são muito grandes, ele é muito perigoso. E perceba que, se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver os espias, 12 pessoas indo espiar a terra, somente alguns voltam com. Aí eu já não me lembro agora, preciso que você cheque, eu vou deixar aqui no vídeo também a referência, mas não me lembro agora se foi nesse envio dos espias que voltou dois, porque eu lembro que um dos dois era Josué e Caleb, né? Mas de qualquer forma, tem um contexto ali ainda com o povo no deserto, onde 12 espias vão espiar a terra e somente dois voltam com uma motivação, um ânimo pronto, que é justamente Josué e Caleb. Os outros 10 só olham para as coisas ruins. Então, perceba que o tempo todo a gente precisa tomar decisões em cima disso, em cima de limites que a gente colocou na gente mesmo, que as pessoas colocaram, ou que os nossos olhos estão enxergando como limite. Não, eu não consigo, não alcanço, não dá para mim. Ah, deu certo para o outro porque o outro tem alguma facilidade, o outro enfim. E, no entanto, o que Deus pede para Josué ali no capítulo 1 é que ele seja forte, que ele seja corajoso, e que ele não se desvie do livro da lei, ou seja, da Bíblia que ele tinha na época para ler, e determina muito bem esses limites, mas de conquista o limite é grandiosíssimo. E eu enxergo isso dessa forma, até porque se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho, e nós somos filhos de um Pai ilimitado, todo-poderoso. É claro que tem coisas que estão só na dimensão de Deus, só Ele pode fazer. Mas a gente também, na nossa mente, nós somos ilimitados naquilo que a gente se propõe a fazer, que está no nosso âmbito de alcance. É que a gente se limita muitas vezes. Então, o vídeo de hoje é para isso. É para convidar você a conhecer quais são os limites que você colocou sobre você mesmo, ou que colocaram sobre você, que não são benéficos para você romper, e quais são os limites que Deus colocou sobre a sua vida, que são bons para você e que esses você tem que respeitar. Faça isso e eu tenho certeza que a sua vida vai prosperar de uma forma maravilhosa. Se esse vídeo falou com você, envie para um amigo, curta, comente aqui, se inscreva. Eu quero sempre trazer outras reflexões que vão ajudar a gente no dia a dia, e eu conto aí com a sua ajuda para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Muito obrigado.